Olá a todos! Aqui é a doutora Ana. Sente-se frequentemente exausto, mesmo depois de dormir 8 ou 10 horas. Acorda com as pálpebras pesadas, a mente confusa, precisando de café ou chá para começar o dia. Já notou que subir apenas alguns degraus o deixa ofegante e as pernas parecem pesadas? Ao final da tarde, só quer deitar-se e descansar? O seu peso está a aumentar sem explicação, especialmente na barriga, que parece inchada. A sua pele apresenta oleosidade excessiva ou eczemas irritantes. Se já visitou o médico e todos os exames deram resultados normais, com o conselho de descansar mais, mas sente que o problema é mais profundo, então prepare-se, pois o que vou revelar pode mudar a sua percepção sobre o cansaço. O cansaço não é simplesmente envelhecimento ou um subestado de saúde sem causa aparente. O verdadeiro culpado é uma inundação silenciosa dentro do seu corpo, a que chamamos umidade interna. Vou desvendar este buraco negro de saúde que afeta tantas pessoas hoje em dia. Com base na minha experiência clínica, desenvolvi um método que não depende de medicamentos nem tem efeitos secundários, capaz de eliminar a umidade acumulada no seu corpo em poucos meses, restaurando a sua energia e vitalidade. Este método já ajudou milhares de pessoas a recuperar as suas vidas do cansaço crônico, fazendo-as sentir-se leves e cheias de vigor. Está pronto. Vamos limpar o nosso corpo como se fosse uma casa encharcada, para que a luz do sol volte a brilhar. Antes de começarmos, diga-me nos comentários se também se sente constantemente cansado, independentemente de quanto durma. Se tiver outras questões de saúde, deixe um comentário e farei o meu melhor para ajudar. Muitos pensam que a umidade é uma ideia antiga, mas é um conceito crucial que vamos desmistificar hoje. Costumo dizer aos meus pacientes: 100 doenças vêm da umidade. Chamo a este cansaço, peso e inchaço modernos de inundação interna do corpo. O nosso corpo é como uma casa bem projetada, com sistemas perfeitos de regulação de temperatura, circulação sanguínea e drenagem. No entanto, se o ar-condicionado central da casa, que na medicina tradicional chinesa é a função do baço, falha, a água no corpo não é processada eficientemente. É como ter um desumidificador avariado. A umidade do ar e a água que bebe não são utilizadas nem excretadas corretamente. O resultado? O excesso de água não evaporada transforma-se em umidade pegajosa e pesada, acumulando-se em todo o corpo. Se a umidade se acumula na cabeça, sente tonturas, mente nublada e perda de memória, como se tivesse a cabeça envolta numa toalha molhada. Se aloja nas articulações, sente dores e rigidez, especialmente quando o tempo muda. Se afeta o sistema digestivo, sofre de inchaço abdominal, falta de apetite e fezes moles e pegajosas que são difíceis de limpar. Na pele, pode causar oleosidade, acne e eczemas recorrentes, que são irritantes e desconfortáveis. A estrutura do seu corpo não está danificada, mas a umidade interna faz com que as paredes mofem e a madeira apodreça, tornando o ambiente abafado e exaustivo. Os seus órgãos não estão avariados, estão apenas sobrecarregados pela umidade não drenada, o que os faz parecer envelhecidos ou sem energia. Mas esta é uma ilusão reversível. Quero partilhar um caso que nunca esquecerei. O Sr. Manuel, um gestor de 45 anos em Lisboa, veio ter comigo desanimado, com o rosto pálido e olheiras. Contou-me que se sentia a desligar. No trabalho, dependia de 3 cafés e 2 bebidas energéticas para aguentar. Em casa, não tinha energia para conversar com os filhos, apenas queria deitar-se no sofá. Nos fins de semana, só conseguia dormir. A esposa brincava que ele tinha envelhecido antes do tempo. O mais preocupante era sentir palpitações e aperto no peito, ficando sem fôlego ao subir 2 lances de escada. Após inúmeros exames cardíacos e metabólicos, tudo dava normal. Ele dizia: Doutora Ana, estou a ser levado à loucura por este cansaço sem causa. Após examiná-lo e analisar o seu pulso, disse-lhe: Senhor Manuel, não se preocupe, o seu coração não tem problemas. O seu corpo está a passar por uma grande inundação. O seu baço e estômago estão muito fracos, como uma roda de água que não gira, e toda a água que bebe acumula-se, transformando-se em umidade. Não prescreve medicamentos caros, apenas pedi-lhe para mudar radicalmente 3 coisas no seu estilo de vida: a alimentação, um pequeno exercício antes de dormir e o hábito de escaldapés. Um mês depois, o Sr. Manuel voltou, completamente transformado. Contou-me entusiasmado que tinha abandonado o café e as bebidas energéticas e sentia-se cheio de energia todos os dias.
Nos fins de semana, levava a família a passear pela Serra de Sintra e à noite ainda tinha energia para ajudar os filhos com os trabalhos de casa. A esposa brincou que tinha reencontrado o marido de há 10 anos, quando namoravam. O senhor Manuel disse: Doutora Ana, não recuperei apenas a energia, mas também a paixão pela vida e pelo trabalho. É assim que é sentir-se revigorado. A história do senhor Manuel revela uma verdade crucial: o seu corpo tem uma capacidade de autorregulação surpreendente. Mas para isso, precisa de ser desbloqueado, eliminando a umidade que impede o seu funcionamento normal. O método que se segue é o meu plano de renovação do Yang em 4 passos. Prepare-se, pois cada palavra pode ser a chave para se livrar do cansaço e renascer. Primeiro passo: cortar a origem, o motor do seu baço e estômago. Para eliminar a umidade, o primeiro passo não é drenar excessivamente, mas sim desligar a sua fonte. No nosso corpo, a maior fábrica de umidade é um baço e estômago disfuncionais. Na medicina tradicional chinesa, o baço não é apenas o órgão físico, mas um sistema central responsável pela digestão, absorção e transporte de nutrientes e líquidos para todo o corpo. Os alimentos e a água que ingere dependem do baço para serem transformados em energia, sangue e fluidos corporais utilizáveis. Se este motor tiver pouca força, o que chamamos de deficiência do baço, os alimentos e a água não são totalmente transformados, e os subprodutos acumulam-se como umidade pegajosa no corpo. Assim, para eliminar a umidade, é essencial fortalecer o baço. Para isso, dou-lhe 2 regras de ouro alimentares para eliminar a umidade. O que deve evitar: potenciadores de umidade. Item: bebidas e alimentos gelados. Este é o principal inimigo do Yang do baço. Imagine deitar água gelada numa fogueira acesa. O fogo apaga-se imediatamente. O seu baço precisa de um ambiente quente para funcionar bem. Qualquer bebida abaixo da temperatura ambiente é um fardo para quem tem deficiência de baço. Item: doces e alimentos gordurosos. Estes alimentos pegajosos e difíceis de digerir sobrecarregam enormemente o baço, como colocar combustível de má qualidade no motor, entupindo todo o sistema. Item: vegetais crus e frutas em excesso. Muitos pensam que saladas cruas são saudáveis, mas para quem tem deficiência de baço e excesso de umidade, grandes quantidades de alimentos crus podem prejudicar diretamente o Yang do baço. Recomendo que os vegetais sejam sempre cozinhados antes de serem consumidos. Os desumidificadores do baço que deve comer diariamente. Item: gengibre fresco. Este é o ginseng dos pobres. O gengibre é de natureza quente, aquece o baço e o estômago, e melhora sua função de transformação. Todas as manhãs, corte 2 ou 3 fatias de gengibre, adicione água quente e um pouco de açúcar mascavado ou mascavo. É o melhor chá de gengibre. Item: sopa dos 4 tesouros. Sichem tang, sementes de euryale, sementes de lótus, inhame chinês e poria, fulin. São tesouros que nutrem o baço e eliminam a umidade. Pode comprar os ingredientes numa ervanária chinesa e cozinhar com costelas de porco ou fazer uma sopa doce. É muito conveniente. Especialmente o coix, iren, torrado, que tem uma natureza menos fria. Cozinhado com feijão vermelho, faz uma bebida muito eficaz. Estes 4 ingredientes são bastante duros e devem ser demolhados em água por 2 horas antes de cozinhar. Segundo passo: ativar a circulação, a bomba de água do corpo em 5 minutos diários. Depois de cortar a fonte da umidade, precisamos de agitar e expulsar a umidade já acumulada no corpo. A melhor forma é o exercício. No entanto, muitos dizem: Doutora Ana, estou tão cansado que não me apetece mexer. Isso leva a um ciclo vicioso: mais umidade, mais cansaço, mais umidade. Por isso, não recomendo exercícios extenuantes que o façam suar muito, mas sim uma ativação de meridianos simples e eficaz que pode fazer em qualquer lugar, mesmo sentado no escritório. Este movimento chama-se flexão e extensão dos pés. Sim, é tão simples quanto isso. Sente-se numa cadeira ou deite-se na cama com as pernas esticadas e relaxadas. Em seguida, puxe os dedos dos pés com força em direção ao corpo, sentindo o alongamento máximo dos meridianos da bexiga e da vesícula biliar na parte de trás da panturrilha. Mantenha esta posição por 5 a 10 segundos. Depois, empurre os dedos dos pés para baixo e para frente, como numa dança de balé, sentindo o alongamento total do meridiano do estômago na parte frontal da panturrilha e no peito do pé. Mantenha também por 5 a 10 segundos. Uma flexão e uma extensão contam como uma repetição.
Faça 20 a 30 repetições sempre que tiver um momento livre. Por que este movimento simples é tão poderoso? Porque as nossas panturrilhas são o segundo coração do corpo e o ponto de passagem de 6 importantes meridianos, os 3 meridianos Yin e os 3 meridianos Yang do pé. Estes meridianos controlam a circulação de energia e sangue, bem como o metabolismo da água em todo o corpo. Ao fazer a flexão e extensão dos pés, é como apertar uma bomba de água poderosa, ativando instantaneamente a circulação de energia e sangue nestes 6 meridianos, impulsionando a umidade acumulada na parte inferior do corpo para cima e promovendo o fluxo sanguíneo em todo o corpo. Faça este movimento por 5 minutos antes de dormir ou ao acordar. Sentirá as suas pernas a aquecer ligeiramente, um sinal de que a energia e o sangue estão a fluir. Isso pressuriza todo o sistema de drenagem do seu corpo, transformando a água estagnada em água corrente e ativa. Terceiro passo: abrir as saídas, desobstruir os canais de drenagem. Com a água ativada, precisamos de saídas para expulsar. As duas maiores saídas de umidade do corpo são o suor e as fezes ou urina. Suar suavemente, abrir as janelas do corpo. Muitos pensam que para eliminar a umidade, é preciso ir à sauna ou ao banho turco e suar profusamente. Mas isso é um erro. Suar em excesso pode prejudicar o yin do corpo e ser prejudicial. Recomendo o método mais suave e eficaz: escalda-pés com gengibre. Antes de dormir, ferva algumas fatias de gengibre em água ou adicione fatias de gengibre diretamente à água quente. Mantenha a temperatura da água por volta dos 40 graus Celsius, não muito quente. Mergulhe os pés por 15 a 20 minutos, até sentir uma leve transpiração. Na sola dos nossos pés está o ponto de acupuntura mais importante do corpo, o Yongquan, fonte borbulhante, o ponto de partida do meridiano do rim. O calor da água e do gengibre pode, através do Yongquan, aquecer o yang do rim, promovendo a circulação dos fluidos corporais e abrindo suavemente os poros para que a umidade e as toxinas sejam expelidas. Manter a regularidade intestinal, limpar os canais. Observar as suas fezes é a forma mais direta de avaliar a umidade interna. Se as suas fezes são moles, pegajosas e aderem à sanita, sendo difícil de limpar mesmo depois de várias descargas, é um sinal clássico de umidade excessiva. Manter a regularidade intestinal e evacuar fezes formadas, semelhantes a bananas, diariamente é crucial para eliminar a umidade do intestino. Por favor, consuma mais alimentos ricos em fibras dietéticas, como batata doce, arroz integral, aveia e vários tipos de cogumelos. Estes alimentos ajudam o movimento intestinal, empacotando os resíduos e o excesso de umidade para serem eliminados. Quarto passo: acalmar a mente, apaziguar o seu comandante emocional. Chegamos ao último e mais importante passo: as emoções. Quando uma pessoa está sob ansiedade, depressão ou preocupação excessiva por muito tempo, o primeiro a ser prejudicado é o nosso baço, o motor. O estresse emocional afeta gravemente a função do baço, como um motor assustado que não consegue trabalhar. É por isso que muitas pessoas com mentes sensíveis e altos níveis de estresse têm problemas digestivos e são mais propensas a sofrer de umidade. Portanto, para eliminar a umidade na sua raiz, deve aprender a aliviar o estresse mental. Aqui, recomendo um tesouro de cultivo da mente que eu mesma pratico há mais de 60 anos, a respiração abdominal. Todos os dias, antes de dormir, ou quando se sentir inquieto, reserve 5 minutos. Encontre uma posição confortável, deitado ou sentado. Coloque uma mão suavemente na sua barriga, aproximadamente 3 dedos abaixo do umbigo, na área do dantian. Em seguida, inspire lenta e profundamente pelo nariz, imaginando que o ar fresco chega ao fundo do seu dantian. Sentirá a sua mão a ser empurrada suavemente pelo abdômen. Depois, expire pela boca, como se estivesse a soprar uma vela, de forma mais lenta e uniforme, sentindo o abdômen a recolher-se gradualmente. Durante todo o processo, concentre-se nesta inspiração e expiração, sentindo subir e descer do abdômen. Esta simples respiração pode massagear diretamente os nossos órgãos internos, promover o movimento gastrointestinal e, mais importante, ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, ou seja, o sistema de relaxamento e reparação do corpo. Quando realmente relaxa, o seu baço pode trabalhar em paz e a energia e o sangue do corpo podem fluir suavemente. Chegamos ao fim deste plano de renovação do Yang em 4 passos: cortar a origem, ativar a circulação, abrir as saídas e acalmar a mente. Lembre-se do conceito mais importante de hoje: o seu cansaço não é porque está velho ou tem pouca energia por natureza. É porque o seu corpo, esta casa,
está a ser inundada devido a hábitos de vida incorretos. E tudo isto pode ser totalmente revertido com os métodos certos. O seu corpo não é uma máquina que se avaria com o tempo, é mais como um campo fértil cheio de vida infinita. No passado, talvez por não saber como, permitiu que este campo se tornasse úmido e pantanoso, sem conseguir cultivar plantas saudáveis. Mas hoje, já sabe como desobstruir os canais, secar o solo e aquecer o campo. Se o cultivar com carinho, ele certamente voltará a ser fértil, seco e cheio de vida. Sei que mudar todos os hábitos de uma vez é difícil. Por isso, sugiro que comece com 3 pequenas e simples coisas a partir de amanhã. 1. A partir de amanhã, durante todo o dia, não beba nenhuma bebida abaixo da temperatura ambiente. 2. Amanhã de manhã, ao acordar ou antes de dormir, faça 20 a 30 repetições do exercício de flexão e extensão dos pés na cama. 3. Amanhã, ao almoço, coma mais umas colheres de arroz e menos pratos gordurosos. Comece com estas 3 pequenas coisas e sinta as mudanças mais subtis no seu corpo. Quando descobrir que à tarde já não se sente tão grogue e as suas pernas já não estão tão pesadas, a alegria de ter novamente o controle do seu corpo e da sua energia será a sua maior motivação para continuar. Se o conteúdo de hoje o ajudou, por favor, clique em gosto e partilhe este vídeo com todos os seus familiares e amigos que se sentem constantemente cansados. Não deixe que a umidade e o cansaço sejam um obstáculo para desfrutar da vida e perseguir os seus sonhos. A partir de hoje, haja. Drene o seu corpo, elimine a umidade e recupere a sua vitalidade e saúde. Desejo a todos os que estão a assistir que tenham um corpo leve, seco e cheio de sol, ativos e cheios de vida até a velhice. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima, no Corpo Consciente.